Oi, gente, olha eu aqui de novo e agora para te convidar para você estar seguindo aí conosco as ministrações do Pastor Jair, as doces influências do Espírito Santo de Deus. Sim, vai com a gente nessa, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que o Espírito Santo entre em você e abençoe a tua vida. Vamos aí para o nosso quarto capítulo dessa temporada. Amém? Aleluia. Vamos lá, a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a influência do Espírito Santo. É a influência do Espírito Santo que nos ajuda a orar como convém. Né? Romanos, então, 8, verso 26, que diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Queridos, na verdade hoje nós vamos falar sobre oração. Pois se quisermos ter uma vida de vitória, abençoada, protegida, nós vamos precisar entender que é necessário uma vida de oração. Queridos, vocês querem ser abençoados? Quem quer ser abençoado aí? Né? Quem quer receber de Deus o que Ele tem para a sua vida? Lógico, todos nós queremos receber, não é verdade? Porém, para que você possa receber algo de Deus, você tem que buscá-lo. Essa é a verdade. Então você precisa ter uma vida de oração, ou seja, de intimidade com Deus, para que seu poder venha sobre nós. E isso só é possível através da oração. Olha nós aqui, amados, falando novamente, não é verdade? De intimidade com Deus. Olha aqui nós de novo falando sobre intimidade com Deus. Ei lá, hein? Mas é verdade. Precisamos ter intimidade, precisamos ter relacionamento. Para isto, precisamos ter uma vida de oração, para que possamos alcançar o coração de Deus. Agora, amados, para termos uma vida de oração, vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. É verdade, para termos uma vida de oração, nós vamos precisar da influência do Espírito sobre nós. E por que precisamos da sua ajuda? Porque não é fácil falar com alguém que não se pode ver. Muitas pessoas têm dificuldades de orar porque não conseguem interagir com um Deus que não pode ver, com um Deus que age no nosso espírito. Não é fácil falar com alguém que às vezes não nos dá a resposta imediata como nós estamos esperando. Porque às vezes nós oramos e já queremos a resposta, não é verdade? E às vezes o Senhor, Ele gosta de tratar conosco. Precisamos, amados, na verdade, do mover, da influência do Espírito Santo para orar. Porque às vezes, muitas das vezes, não sabemos orar como convém. Precisamos ser ensinados. Então veja, já não é fácil você ter um relacionamento com Deus que é espírito. Então eu preciso ter uma vida espiritual, eu preciso ter fé nesse negócio. Agora, para que eu possa ter fé nesse negócio, para que eu possa ter uma vida espiritual, para que eu possa ter relacionamento com esse Deus que é espírito, eu vou ter que pedir ajuda ao meu amigo Espírito Santo. Veja que o texto que nós lemos, ele diz assim: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Temos que ter uma vida de oração para alcançar o coração do Pai e alcançar as bênçãos que nós precisamos. Mas para termos uma vida de oração eficiente, precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a orar. É o Espírito Santo que nos dá ousadia para orar. É Ele que revela como devemos orar.
Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque é Ele que renova as nossas forças na oração. Durante o dia, né? Na verdade, durante o dia, durante os nossos afazeres, nós somos sugados espiritualmente. E quando chega a noite, nós estamos cansados, queremos descansar. Mas o Espírito Santo vem e renova as nossas forças. Paulo diz em 1 Coríntios 14:4, que o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Quando oramos sob a influência do Espírito Santo, todo cansaço vai embora. Deixa eu falar algo para você. A oração, ela é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. E às vezes, olha, você está tão cansado que você não consegue orar. Às vezes você está com tantos problemas, a sua mente direciona-se aos problemas e você não consegue orar. Aí é hora de você dizer: Espírito Santo, me ajuda. 1 Coríntios 14:4, que eu li aqui, diz: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. É o famoso falar em línguas estranhas. Sabe que às vezes, né, quando nós estamos muito cansados, ou quando às vezes os problemas nos metralham, né? Somos bombardeados por tantas situações, sabe? E às vezes nós não sabemos nem como começar a oração. Você que já tem o dom de ministrar em línguas, o meu conselho: ore em línguas. Ore pelo menos por uns 10, 15 minutos. Vai fortalecendo o teu espírito, vai se enchendo, vai orando em línguas e vai dizendo: Espírito Santo, enche-me, me motiva, me levanta, me aquece. Você vai ver o que vai acontecer. Pastor, mas eu ainda não tenho o dom de línguas. Amém? Você não tem o dom de línguas, mas Deus te ouve do mesmo jeito. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja fadigado, pressionado, você vai dizendo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, me direciona. Você vai ver o que vai acontecer. O próprio Espírito Santo, ele vai te influenciar de uma forma tremenda. A unção do Senhor virá sobre ti, porque quando nós oramos sob a influência do Espírito Santo, amados, todo o cansaço é tirado de nós, e aí nós podemos orar por horas a fios que não nos cansaremos. Jesus, ele era assim. Veja que Jesus, ele trabalhava, não é verdade, o dia todo, ministrando, aconselhando, orando, curando os enfermos, expulsando demônios, né? Indo nas casas. Jesus tinha uma vida ativa e agitada, não é verdade? Jesus era assim, e tinha as perseguições. Os fariseus, os saduceus e tudo que era seus queria a cabeça de Jesus. Então o dia dele, irmão, eu vou te dizer, viu, não era fácil. Mas quando chegava a noite, sabe o que ele fazia? Ia buscar o Espírito Santo. Que isso, pastor? Sério? Lucas capítulo 6, verso 2 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite toda em oração. Ele trabalhou o dia todo, ele correu o dia todo, ele teve pressão sobre pressão o dia todo, e à noite ele subia ao monte e ia orar, e clamava a noite toda, dizendo: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, me enche. Pastor, Jesus pedindo ajuda ao Espírito Santo? Sim, ele era homem como nós, e dependia do Espírito de Deus como nós também. Sério. Quando oramos sob a influência do Espírito Santo, a nossa mente não vagueia. Ele nos ajuda a se concentrar em Deus. Quando você pede, querido, ajuda ao Espírito Santo, sabe o que acontece? A sua mente, ela não será bombardeada, mas ela será protegida pelo Senhor, para que você possa orar. Quando oramos sob a influência do Espírito Santo, nós não vemos os problemas, mas somos gratos a Deus pelos livramentos.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sendo direcionados pelo Espírito Santo, ao invés de, irmãos, de nós pensarmos nos problemas, nós vamos pensar nos livramentos e nas conquistas que o Senhor já nos deu. Esta é a verdade. Esta é a verdade. A vitória virá sobre nós, o escape virá sobre nós. Amém? Quando estamos sobre a influência do Espírito em nossas orações, a unção, o poder dele recai sobre nós. Oh, aleluia! E nós nos tornamos fortes. Foi isso, queridos, que aconteceu no dia de Pentecostes, naquela festa do Pentecostes, aonde os discípulos, foram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam orando, mas não estavam só orando, eles estavam fazendo isso debaixo de uma influência do Espírito. E enquanto eles oravam, mais o Senhor se movia. Enquanto mais orava, mais o Senhor se movia. Até o momento que o Espírito de Deus invadiu aquela casa. Atos 2, de 1 a 4 diz, escute. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas entre eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Queridos, ali eles foram cheios do Espírito de Deus. Eles estavam buscando a Deus, a unção veio sobre eles, oh, aleluia! A unção veio sobre eles de uma forma tremenda. E eles foram cheios. Oh, aleluia! Regina está dizendo glória a Deus, Glória a Deus. Deus continue abençoando sua vida. Amém, irmã Regina? Continue orando por nós. Então, amados, quando nós oramos, a unção, o poder de Deus vem sobre nós. Vocês lembram aquele caso de Pedro e Cornélio? Quando Cornélio chama Pedro para orar na sua casa, e Cornélio, ele era um homem que temia Deus, mas não tinha experiência com Deus. Ele temia a Deus, ele fazia as coisas para Deus, mas a unção ainda não estava vindo sobre ele. E aí o Senhor fez com que ele chamasse a Pedro, para que Pedro fosse até a sua casa. E diz ali, irmãos, que Pedro orou na casa de Cornélio sob a influência da unção, do poder do Espírito Santo. E a unção veio não só sobre Cornélio, mas sobre toda a família e sobre todos que estavam presentes. Atos 10, 44 diz assim, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha, irmãos, que a unção foi tão forte quando Pedro orou, que o poder de Deus invadiu toda a sua casa. Querido, quando você ora sobre a direção do Espírito, quando você pede ao Espírito Santo que a unção venha sobre você, ela vem sobre você e ela afeta a sua casa e a todos que moram na sua casa. O poder do Altíssimo se envolve de uma forma tremenda sobre você. Oh, meu irmão, creia nisto, creia nisto. Oh, aleluia. Quando Paulo também orou sobre a influência do Espírito Santo em Éfeso, pelos irmãos daquela cidade, eles também foram cheios do Espírito Santo. Quando Paulo está na cidade de Éfeso e ora, pelo povo ali, diz que o poder de Deus veio de uma forma tremenda. Atos 19, 1, verso 1, verso 6 e verso 7, diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e esses eram ao todo uns 12 homens, oh, aleluia! Paulo orou por essas pessoas,
e elas foram cheias do Espírito Santo, por causa do mover da unção. Pedro era dirigido pela unção. Paulo era dirigido pela unção. Jesus era dirigido pela unção. Todos eles buscavam a influência do Espírito Santo. Ei, busque a influência do Espírito Santo sobre a sua casa. Busque a influência do Espírito Santo sobre o seu lar. Busque a influência do Espírito Santo sobre seus negócios. Amados, precisamos da influência do Espírito em nossos corações. Se não estivermos sob a influência do Espírito Santo, olha o que Deus falou conosco esses dias atrás, pelo Espírito. Se nós não estivermos, lembra? Se nós não estivermos sob a influência do Espírito Santo, outra influência nos atacará. Se eu não for dirigido pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo, que vai me dirigir, o mundo vai querer dirigir, as minhas emoções vão querer dirigir, os demônios vão querer dirigir, e sabe de uma coisa? Vão querer dirigir a minha vida e vão querer me impedir de orar. Chegando agora Sheila Gonçalves, nossa pastora de Toledo. Cheguei agora, pastor, a paz do Senhor. Qual é o texto? Minha filha, o texto... Marca aí, deixa eu acertar aqui. Aqui. O nosso texto hoje, Sheila, é Romanos, capítulos 8, verso 26, que diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, minha filha? Vamos continuar. Precisamos da influência do Espírito Santo. Quando não estamos sob a influência do Espírito Santo, vamos acabar sendo dirigidos, influenciados por esse mundo, influenciados pela nossa carne, pelos nossos sentimentos. Vamos acabar sendo influenciados por demônios. E isto é terrível. Quando não estamos sob a influência do Espírito Santo, nós acreditamos que a oração não é importante. Você veja que tem muita gente na igreja que não é influenciada pelo Espírito Santo. Ela entende que a oração não é importante, existem outras coisas mais importantes. Por exemplo, veja aí, você veja que nos demais cultos, quantas pessoas se reúnem, não é mesmo? Pensa no culto de oração. Era o culto que a igreja deveria estar mais cheia, você sabia? É sério, é a reunião que deveria ter mais gente. Segunda-feira agora, eu estava trabalhando no escritório, nós temos lá o nosso trabalho de oração, e quando eu saí e olhei ali o templo, lógico, tinha um grupo bom, mas quantas pessoas poderiam estar ali orando? Quantas pessoas que às vezes trazem os seus problemas para me ouvir, quantas pessoas vêm pedir conselho para mim, mas na reunião de oração, que elas poderiam estar pegando o conselho daquele que sabe tudo, nossa, sabe muito mais que o pastor, pegar conselho daquele que ensina o pastor, mas não vem, por quê? Porque não é o Espírito que dirige elas, me perdoem, não é o Espírito, porque se o Espírito Santo dirigissem elas, o Espírito ia levar elas ao culto de oração, para que elas pudessem orar e clamar ao seu Deus, conversar ao seu Deus. Então veja, irmãos, quando não estamos sob a influência do Espírito Santo, nós entendemos que a oração não é prioridade. Nos tornaremos pessoas que não oram sem poder, pessoas que não oram, nos tornaremos pessoas que não oram, que não gostam de orar, pessoas que não têm poder, e sabe o que é pior? Também não têm respostas. Nós vamos acreditar que poderemos resolver os problemas usando nossas forças naturais. Esquece. Jesus disse algo muito importante. Ele disse assim, que sem mim nada poder fazer. Queridão, sem Jesus nós estamos perdidos, querido. Sem Jesus nós estamos perdidos, querida. Irmãos, precisamos de Jesus. A palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Irmãos,
Não podemos agir por nós mesmos. Se pensarmos assim, nossa vida será dirigida pelos sentidos, pelas emoções e não por Deus. E isso ocorre porque uma pessoa sensual ou uma pessoa que vive pelos seus sentidos, pelas suas emoções, vive para servir os seus desejos, os desejos da sua mente, os desejos da sua alma e não de Deus. Aí ela se torna preguiçosa para orar, vai ter tempo para tudo, menos para orar. A paz do Senhor, meu filho Ricardo, nosso pastor em OBPC Toledo, Minas Gerais. Essa pessoa se tornará preguiçosa. Ela terá tempo para tudo, para fazer todas as coisas, menos para orar, menos para buscar a Deus. Queridos, precisamos do Espírito Santo. Precisamos da unção do Espírito Santo. Quando nós não estamos sob a influência do Espírito Santo, vamos estar sujeitos, como eu já disse, a influências demoníacas, que nos levarão a buscar respostas até mesmo em outros lugares. Que isso, pastor? Opa! Lembra de Saul? Saul não foi usado por Deus? Saul não foi usado por Deus, sim ou não? Lógico que foi. Foi Deus que colocou Saul naquele trono. Foi Deus que escolheu Saul. Às vezes as pessoas falam, que Davi foi escolhido por Deus, Saul não. Não, meus filhos. Opa, chegou minha Cidinha, minha amada e idolatrada Cidinha. Saul também foi escolhido por Deus. Saul era um homem que buscava a Deus. Até o dia que ele começou a parar de buscar a Deus e depender dele mesmo. Ele parou de orar, ele parou de buscar o Espírito de Deus. O que a Celina está dizendo? Aquele que não ora sempre vai depender daquele que ora, em vez de depender do Espírito Santo. Uau! Celina, que revelação! Não, eu vou ler de novo. Aquele que não ora sempre vai depender daquele que ora, em vez de depender do Espírito Santo. É o famoso ore por mim. 6, ora por mim. Mas ele mesmo não se posiciona. Essa é a verdade. Saul chegou um momento, querido, que ele não buscava mais a Deus. Saul não consultava mais a Deus. Saul, vamos colocar assim, Saul não tinha mais intimidade com Deus, não buscava mais o Espírito Santo. E você sabe o que aconteceu com Saul? Ele foi buscar uma feiticeira, o ocultismo. É assim que acontece. Quando, irmãos, não oramos, quando não buscamos o Espírito de Deus, quando não somos direcionados pelo Espírito, corremos o risco de começar a procurar outros deuses. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Alguns vão procurar a feitiçaria, o ocultismo e outras fontes demoníacas que vão se tornar fonte de poder, mas de um poder ilusório na vida dele. Eu conheço pessoas, irmãos, que pregavam. Eu conheço pessoas, é sério, eu conheço pessoas que ministravam na nossa igreja, estou falando aqui de Atibaia. Ministravam, dançavam ao Senhor, faziam grandes coisas para Deus, que hoje estão na feitiçaria. Que isso, pastor? Infelizmente, buscando outros deuses. Foi o que eu disse. Se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar a influência do Senhor para dirigir a sua vida, para que você ore, para que você busque a Deus, outra influência vai querer envolver você. Oh, irmãos, quando você fica debaixo, isso é terrível, porque quando uma pessoa fica debaixo de uma influência diabólica, ela vai se opor à oração, ela vai negar o poder do Espírito Santo. Existem pessoas que dizem, por que orar tanto? Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, uma oração de novo? Por que orar tanto? Por que orar, querido? Porque é a oração que nos fortalece. É a oração que nos dá vitória. É a oração que abre as portas para nós. É a oração que quebra as cadeias. E é o Espírito Santo que nos leva a orar.
Isso ocorre com essas pessoas porque a influência diabólica prendeu elas, levou elas para longe da presença de Deus, levou elas para longe de um relacionamento com Ele. Precisamos voltar, irmãos, para termos um relacionamento com Deus através da oração. Caia. Irmãos, eu sinto tanto poder de Deus aqui. Agora, irmãos, como que eu faço, pastor? Como que eu faço, meu pastor? Eu quero orar e não consigo. O senhor está falando aí, eu estou aqui aflito. Irmãos, como que nós podemos fazer para sermos influenciados pelo Espírito Santo para que podemos orar? Primeiro, abra-se às doces influências do Espírito Santo através, já disse, se você ora em línguas, ore em línguas. Pastor, faz muito tempo que eu não oro em língua. Volte a orar em nome de Jesus. O dom é teu. O dom é teu. O dom pertence a você. Se você não ora em línguas, então diga: Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Quando estiver estudando a palavra de Deus, medite orando em línguas. Abre a sua Bíblia, comece a ler e vai pedindo ao Espírito que vá abrindo, a sua mente, seu coração. Ore em línguas quando estiver ouvindo um louvor. Deixe o Espírito manifestar em você. Olha aí. Orar quando estiver ouvindo um louvor, quando estiver ouvindo, assistindo uma pregação, orar em língua no seu espírito, ou dizer: Espírito Santo, me ajuda. Quando for fazer uma caminhada, aproveite para orar em línguas. A oração em línguas é muito importante. Se você não ora em línguas, pelo menos diga: Senhor, me ajude. Espírito Santo, vem sobre mim. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver em casa, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, busque o Espírito Santo. Espírito Santo, vem, 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 vem. A oração em línguas estranhas é uma ferramenta do Espírito Santo para nos edificar e melhorar o nosso relacionamento com Deus. Mas eu volto a dizer, se você não ora em línguas, deixa eu te dizer, vai pedindo: Jesus, me ajuda. Senhor, me ajuda. Agora, para você que não ora em línguas, em mistério, primeiro entenda que o dom de línguas estranhas é uma promessa de Deus para você. Marcos 16:17 diz: em meu nome falarão outras línguas. É uma promessa de Deus para você. Eu vou orar para que o Senhor te encha tanto com o seu Espírito, mas Ele venha te encher tanto com o teu Espírito, que Ele venha tocar os seus lábios, venha tocar a sua boca, e você seja cheio de tanto poder, a ponto de orar em outras línguas. Segundo, creia. Marcos 16:17 diz: e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão outra língua. Primeiro, entenda que é uma promessa. Segundo, creia. Terceiro, peça. Mateus 21:22 diz: de tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Quarto, o que importa é você orar. Ore em línguas em todo momento, dizendo: me ajuda, Espírito, me ajuda, me ajuda. Se você não ora em línguas, peça ao Senhor. Lembre-se, o dom já é teu. Diga: Senhor, esse dom já é meu. A palavra do Senhor diz que você deve crer. Então diga: eu creio, eu creio. Ou então você peça, busque, mas dá um jeito. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Amém? Para resumir e para caminharmos para o final, em línguas ou não, precisamos orar. E para isso precisamos da unção do poder, das influências do Espírito sobre nós. Então vamos pedir, amados, no dia de hoje: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Vem Espírito Santo sobre o meu espírito, fortalece o meu espírito e traz luz à minha alma. Amados, essa é a nossa ministração de hoje. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar como convém. Somos dependentes dele para buscar a presença de Deus, e nós precisamos buscar
se nós queremos vencer, se nós queremos as bênçãos do Senhor, nós precisamos buscar. Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Principalmente você que talvez se sinta fraco na fé. Você que está fraco aí na fé, você que está fraco nesses dias, peça força em Deus. Peça força em Deus. Você que não está conseguindo nem orar, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu possa vencer, para que eu possa orar. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Canta labassúria, raia, namacheia, lamanás. Vem, Espírito, sobre nossas vidas. Vem, Espírito, sobre nossas casas. Vem, Espírito, sobre o nosso ser. Vem, Espírito Santo. Ori canta lamanaia, lamassúria, caia, lamasséia. Espírito Santo, entra agora nesse escritório. Espírito Santo, entra agora nesta casa, nesta cozinha, neste quarto. Espírito Santo, entra agora, Senhor, entra agora, Senhor, no espírito da tua serva, e começa agora, Senhor, a fazer um reboliço. Ori canta lamanaia, lamassúria. Echacaramasuri anderei alamanasturi canta labas. Echereia namassúria canta labassúria. Uri canta lamanaia, lamassúria. Exerei caramanaia. Venha, ó Espírito, venha, ó Espírito, venha, ó Espírito. Quebra agora toda a resistência, quebra agora toda a resistência, que a tua serva, que o teu servo comece agora a ser aquecidos, que o seu quarto, que o ambiente aonde ele está, comece a ser movido pelo teu poder, quebra toda a resistência do espírito humano, toda a resistência de espíritos malignos, toda a resistência de todo principado, toda a potestade. Quebra, Senhor, a resistência das preocupações, paz, Senhor, do medo, da angústia, da tristeza. Quebra, Espírito Santo, vem agora sobre teu filho, vem agora sobre a tua filha agora. Vem abrindo portas, Senhor, nós precisamos de ti. Vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, meus filhos, meus netos, vem, Senhor, sobre o meu ministério, vem sobre a nossa igreja em Atibaia, vem, Senhor, sobre a nossa região, vem, Espírito Santo, sobre todos esses que me ouvem agora. Oh, meu filho e minha filha, seja aquecido pelo Espírito Santo, seja aquecido por esse poder, que o Espírito do Senhor seja sobre ti nesta hora, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final. Quero mais uma vez agradecer a você, agradecer aí a sua companhia. Compartilhe esse vídeo, amém? Deixa lá o seu like, é muito importante, viu? É muito importante você deixar o seu like lá, deixa seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Lembrando sempre que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa, porque Deus tem dado ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Deus te abençoe, fique com Deus.